críticas sobre a responsabilidade civil do Estado acerca dos ataques de Tubarão. Esse trabalho surgiu lá no 5º período, quando eu cursei a disciplina de Direito Administrativo 2 com a professora Roberta, que hoje é minha querida orientadora, e na ocasião eu tive a curiosidade de pesquisar sobre esse tema e guardei na minha gaveta essa pesquisa e juntamente no meu coração. Naquele momento eu soube que eu queria fazer meu trabalho de conclusão de curso nesse tema. Quando eu tive a oportunidade de escolher a área, eu escolhi o Direito Administrativo e pedi que fosse com a professora Roberta, e assim foi. Esse trabalho é de extrema relevância, principalmente pois a doutrina e a jurisprudência não tratam muito acerca do tema, razão pela qual não temos uma posição majoritária de nenhum dos dois. Além disso, as fontes de pesquisa são extremamente escassas, o que dificultou muito a minha pesquisa. De início, eu havia entrado em contato com o gabinete do desembargador Ricardo Vaz Barreto, onde os servidores haviam se comprometido de mandar acórdãos da turma da qual ele faz parte, para que eu pudesse relatar. Contudo, em função da pandemia, os servidores ficaram de home office e eu não tive acesso a essas jurisprudências. Então, as duas das quais eu trato nesse trabalho foram tiradas diretamente do site do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Ademais, usei uma pesquisa de tese de pós-graduação de uma estudante da Universidade Federal de Pernambuco que trata a respeito dos ataques de Tubarão, contudo, acerca das consequências psíquicas que as vítimas sofrem ao longo dos anos. Além disso, fontes jornalísticas, principalmente do G1, que vem trazendo dados acerca das vítimas e de como aconteceram os ataques. Os ataques de tubarão aos banhistas é algo que acontece com muita frequência e já há muitos anos aqui no litoral de Pernambuco. Isso é um fator muito prejudicial ao turismo e à economia, porque no momento que as pessoas vão decidir um destino para viajar, não querem vir para Pernambuco, pois sabem que aqui na praia, especialmente em Boa Viagem, ocorrem os ataques de tubarão. O Porto de Suape foi, com certeza, um grande influenciador para a ocorrência desses ataques, o que vamos ver adiante neste trabalho. O objetivo dessa pesquisa é saber a possibilidade de responsabilização civil do Estado dessas vítimas. Há como entrar com a ação de indenização e pleitear danos morais, materiais e estéticos? A justificativa encontrada é a necessidade de criação de uma legislação que venha prevenir, coibir e atribuir essa culpa a alguém, inclusive pela alteração da biodiversidade local, em razão da construção do Porto de Suape. Precisamos identificar, portanto, o que é a responsabilidade civil, quais são as suas modalidades e quais são os seus pressupostos, que iremos tratar no próximo capítulo. A responsabilidade civil pode ser conceituada como um instituto capaz de impor a cada um a sua parcela de culpabilidade, ou seja, é buscar uma reparação de uma lesão, de uma perda ou um dano, a fim de minimizar o dano sofrido pela vítima. A responsabilidade civil ela pode ser objetiva ou subjetiva. Aqui eu trouxe as palavras do autor Paulo Stolz, mas em síntese, a responsabilidade subjetiva é aquela que depende da comprovação do dolo ou da culpa, enquanto a responsabilidade objetiva é aquela que independe dessa comprovação. A responsabilidade objetiva, aqui tratada, é a responsabilidade do Estado, que vem preceituada no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Assim, sabendo o que é a responsabilidade civil e quais suas espécies, precisamos partir para os pressupostos que precisam estar presentes para que seja caracterizada essa responsabilidade. O primeiro deles é a conduta, que é o comportamento humano voluntário que vem através de uma ação ou de uma omissão. O segundo pressuposto é o dano, que é uma lesão a um interesse juridicamente tutelado, sendo ele patrimonial ou não. Aqui, nesse caso, é a vida do indivíduo e os danos que decorrem à saúde deste. É importante mencionar que essa lesão precisa ser um interesse jurídico tutelado, pois senão o tema não é relevante para o direito. O terceiro pressuposto é o nexo causal, que é a ligação entre a conduta e o dano. É o elo que une a conduta ao dano, é o nexo causal, causando assim a responsabilidade civil. Há ainda autores que consideram um quarto pressuposto, trazido aqui, que é a culpa, que se qualifica pela subjetividade da conduta, que deve ser considerada em sentido estrito. Aqui eu trouxe um mapa mental da responsabilidade civil do Estado, onde aqui em cima fala dos 3 requisitos e
que o dano ele pode ser moral ou material, e temos ainda considerado atualmente os danos estéticos, e que a conduta ela pode ser lícita ou ilícita. Bom, adentrando no tema dos tubarões, nós precisamos verificar em que momento se pode atribuir ao Estado esta responsabilidade por esses acidentes. Existe a possibilidade de se cobrar do Estado? Se sim, quando? Como? Qual o fato que desencadeou esses eventos? Ou seja, que fatos fizeram com que esses ataques de tubarão começassem a ocorrer com tanta frequência aqui no litoral de Pernambuco? E principalmente, por que não existem relatos de ataques tão frequentes em outros estados, como no Rio Grande do Norte, no Ceará, somente no litoral de Pernambuco? Esse é um questionamento que devemos nos fazer e é trazido por muitas das fontes consultadas neste trabalho. A título ilustrativo, eu trouxe o histórico de ataques na região metropolitana do Recife. Foram 65 incidentes, sendo deles 25 com óbito. O trecho de 20 quilômetros da costa, e eles aconteceram entre os anos de 92 e 2018. Esse trecho de 20 quilômetros é o trecho que vai da Praia de Candeias à Praia de Olinda, ou seja, percebemos uma concentração maior nesta região. E os 4 fatores principais que desencadearam esses eventos foram a pesca e o arresto de tubarões, a topografia submarina, que coloca um canal adjacente ao mar, as mudanças climáticas, que como consequência fazem a mudança dos ventos também, e por fim, e tido como a principal influência, como eu já mencionei anteriormente, a construção do Porto de Suape. Esse mapa relata a situação dos incidentes de tubarão aqui no estado de Pernambuco até junho de 2018, foi o mapa mais atualizado encontrado. E os números que podemos absorver deste mapa são que em Boa Viagem ocorreram 29 ataques, na Praia de Piedade 19. Por outro lado, em Ponta de Pedra e Pau Amarelo, temos apenas um caso registrado. Ou seja, temos uma concentração bem maior na região, como eu mencionei anteriormente, de Candeias a Olinda. Esses dados aqui são trazidos pelo Arquivo Internacional de Ataque de Tubarão, o ISAF, que fica no Museu da Flórida. E ele diz que a título mundial, o Brasil é o 7º com maior ataques de tubarões no mundo. Contudo, se você for calcular proporcionalmente ao número de óbitos e de ferimentos gravíssimos, o Brasil está muito à frente dos outros 6 países que se colocam na frente, como os Estados Unidos e a Austrália. No Brasil, os tubarões que mais atacam são o tubarão cabeça chata, na modalidade adulto, que são aqueles capazes de causar ferimentos muito graves, razão pela qual muitos desses casos, como eu mencionei anteriormente, geram óbito. Assim, no litoral pernambucano, nós temos dois fatores que contribuem bastante para que esses ataques aconteçam. São as alterações do meio ambiente, que foram provocadas pelos próprios seres humanos, nesse caso, mais uma vez, menciono pela construção do Porto de Suape, e a questão dos banhistas e surfistas insistirem em estar no habitat natural daqueles animais e nadarem por perto de onde eles podem estar. A construção do Porto de Suape, mais uma vez, é um dos fatores que deu margem a muitas alterações no meio ambiente. Muitas substâncias tóxicas foram despejadas no mar naquela ocasião, causando um efeito extremamente nocivo, pois houve muita falta de planejamento e o porto se expandiu com muita rapidez. Isso fez com que mais lixo industrial fosse soltado. Isso foi capaz de modificar a turbidez da água e acentuá-la. A título legislativo, podemos mencionar o Decreto 37.160 de 2011. Ele vem no seu artigo 8º, inciso 3º, a linha A, para promover os estudos necessários para a categorização e recategorização das unidades de conservação existentes em fase de criação no âmbito de Suape. Só li até essa parte, pois a crítica que eu faço é que aqui se restringiu ao Cabo de Santo Agostinho, e hoje, onde nós sofremos mais danos, é especialmente na praia de Boa Viagem e de Piedade. Ou seja, esse estudo limitador fez com que nós soframos as consequências que sofremos hoje em dia. Além do mais, de 2009 a 2013, apontam para a existência de 24 autos de infração no complexo de Suape, o que demonstra que ainda com essas normas preventivas, elas não foram estritamente cumpridas, o que gerou a existência desses demasiados autos de infração. Existe ainda um inquérito conduzido pelo promotor Ricardo Coelho, que já conta com mais de 5.000 páginas, que eu destaco aqui esse trecho, que é de extrema importância para a gente ver como
Você pegou um estuário no meio do estado e praticamente eliminou o contato de 4 grandes rios com o mar. Além disso, dinamitou o coral, suprimiu 3.000 hectares de mangue naquela área onde é um grande berçário. Isso demonstra o quão invasivo foi o processo de construção do Porto de Suape para o meio ambiente. Existem evidências que comprovam a influência da construção desse porto, o que faz com que ele seja a principal causa dos ataques de tubarão ocorridos no litoral pernambucano. A administração do Porto de Suape se manifestou por 2 vezes e nas 2 deu a entender que os ataques de tubarão eram ocasionados por interferência humana dos banhistas que estavam na praia e com isso tinham o poder de afetar a vida marinha drasticamente, inclusive destruindo os arrecifes e acabando com as espécies. Esse argumento nitidamente não pode prosperar, uma vez que sabemos que a mera ação humana de estar na praia e de estar tomando banho de mar não tem essa capacidade. Ele coloca ainda Suape como um agente parceiro. Contudo, sabemos que o Porto de Suape foi e é o principal fator desses ataques. Eu trouxe 3 casos para relatar aqui dentre todos os acontecidos. O primeiro, Charles, ele era surfista, contava na época com 21 anos, foi na praia de Boa Viagem no ano de 1999. O segundo, Ernestor, ele estava na ocasião tomando banho de mar, tinha 18 anos, foi em Piedade, na altura da igrejinha, e isso aconteceu no ano de 2018, que foi quando eu estava cursando a disciplina de Direito Administrativo 2, razão pela qual surgiu esse trabalho. O terceiro foi relatado pelo trabalho da pessoa que eu citei, que fez o... O terceiro não teve seu nome citado, eu extraí do trabalho de pós-graduação da autora Amanda, como eu mencionei no início desta apresentação. Ele tinha 15 anos na época, foi na praia de Boa Viagem e no ano de 1994. Charles, ele perdeu as 2 mãos, ingressou com ação na justiça e conseguiu as próteses biônicas. Contudo, ele luta até hoje para conseguir o valor da manutenção dessas próteses, que são caríssimas. Frise-se que nesse momento ainda era permitido o surf na praia de Boa Viagem e, 6 dias depois, o Estado emitiu um decreto proibindo o surf naquela região, ou seja, agiu repressivamente. Ernesto teve graves ferimentos em sua perna esquerda, foi socorrido, foi levado ao Hospital da Restauração, passou por 3 horas de cirurgia, mas não sobreviveu. E por fim, a terceira vítima, que teve o seu pé amputado, colocou uma prótese pelos meios particulares e disse que, na situação, ele identificou que o tubarão que o atacou foi o tubarão cabeça chata e, como eu mencionei anteriormente, é o tubarão que mais ataca aqui nessa região e que é um tubarão capaz de causar graves ferimentos. Por fim, uma análise jurisprudencial que discute essa responsabilidade civil do Estado a partir dos acórdãos do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Nós temos que ver a possibilidade legal dessa demanda em contrapartida aos meios informativos que o Estado usa para prevenir que esses banhistas e que esses surfistas entrem no mar. O primeiro é o agravo em recurso especial de número 597/2007 do Estado de Pernambuco. O objetivo do autor era a obtenção de próteses para os membros que ele teve amputado, bem como a indenização por danos morais. O agravo recursal foi interposto pelo Estado de Pernambuco, que perdeu na decisão proferida pelo Tribunal de Justiça e então agravou, indo os autos para o STJ e teve relatoria do ministro Mauro Marques. Assim, o resultado lá no STJ foi de provimento parcial, que manteve a decisão do Tribunal de Pernambuco no sentido de manter as próteses aos membros amputados, contudo não concedeu os danos morais. A segunda é a apelação possível deste número, que foi aqui da comarca do Recife, que teve como autor Carlos Frederico Gomes Martins contra o Estado de Pernambuco. O objetivo dele era obter uma pensão vitalícia, uma vez que sua capacidade de trabalho foi reduzida em razão daquele membro que foi amputado. O resultado foi que a segunda Câmara de Direito Público, aqui do TJPE, negou por unanimidade o recurso. Carlos alega que, na situação, ele era absolutamente incapaz, mas operou-se a prescrição do caso, pois Carlos foi atacado em 1994 e ingressou com ação judicial mais de 10 anos depois.
Importante relatar é que, na ocasião, o relator do acórdão, ele trata da omissão do Estado, ou seja, quando o Estado descumpriu o seu dever de agir com uma responsabilidade, na verdade, subjetiva, que vai de encontro ao que nós vimos lá no início, que a responsabilidade do Estado ela é objetiva, com aquilo que está preceituado no artigo 37 da Carta Magna. Sendo assim, tal fato é ainda controvertido, não havendo uma concordância na doutrina nem na jurisprudência acerca do tema. Eu trouxe a posição de alguns autores acerca dessa responsabilidade. Cretela Júnior, ele acha que o Estado não tem como assumir tal risco, uma vez que o banhista e o surfista eles veem as placas sinalizadas na praia de Boa Viagem e ainda assim, e nas demais praias, e ainda assim entram no mar. Já Carvalho Filho e Gilson Filho se posicionam do outro lado, em que, uma vez comprovando, o Estado pode sim ser responsabilizado. Uma posição interessante foi a de Arenhardt, pois ela diz: o direito se volta a limitar a atuação do Estado, o que nos remete ao princípio da legalidade, que é um princípio do direito administrativo, onde o Estado só pode fazer aquilo que está na lei. Contudo, nós vamos ver mais para frente que a própria Carta Magna preceitua sobre o cuidado com o meio ambiente. O dano sofrido em ocorrência dos ataques tubarão não pode ser considerado como um ato ilícito, mas isso não inibe a responsabilidade, pois, como nós vimos no esquema mostrado lá na frente, atos lícitos também podem ser ensejadores de responsabilidade civil do Estado. Além do mais, o mesmo Estado ele pode ser omisso, e essa omissão vai gerar responsabilidade, pois ele não tomou os devidos cuidados, fazendo com que assim ocorressem os casos. Essa responsabilização ela tem limites. Eu trouxe aqui o posicionamento da autora Maria Silvia Zanella de Pietro, que diz que o dolo ou culpa deve ser comprovado, ou seja, ela considera que essa responsabilidade ela é subjetiva, pois depende da comprovação do dolo ou da culpa. Por outro lado, a gente tem o artigo 225 da Constituição Federal, que diz: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e de preservá-lo. Ou seja, tanto é dever do Estado quanto é dever do indivíduo preservar o meio ambiente. Ou seja, uma vez que os entes federados eles não cumprem com aquilo que está disposto no CAPT, eles devem ser penalizados de acordo com aquilo que preceitou o parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente se sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas. Por fim, entendemos que o dever de preservação do Estado implica a cancelamento